Então nós vamos orar agora. Espírito Santo, o Senhor é aquele que remexe o nosso coração, a terra do nosso coração. O Senhor é aquele que conhece, Deus, qual é a terra que está aqui dentro. Nós pedimos que o Teu Espírito venha com os utensílios necessários para remexer a terra do nosso coração e abrir aqueles sulcos no meio dela, para que elas possam ser agora, Deus, receber a semente que vem do Teu coração e que dê muito fruto. Essa é a Tua palavra, Deus. Que essa palavra venha do Teu Espírito, do Teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. E na construção da palavra para o dia de hoje, eu tinha algumas direções. Eu estava com um coração um pouco, Deus, o que eu vou ministrar? Tem tantas palavras que eu queria falar para as Marias, que já faz um tempo que essa reunião tem borbulhado no meu coração. Mas foi uma palavra tão linda que Deus trouxe hoje. E Deus falou ainda assim comigo: filha, abre a tua boca, porque eu te encherei. É no abrir a sua boca, na obediência da palavra que eu quero trazer, que eu vou encher. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Você está com ela aí em 1 Timóteo, capítulo 4. Ou acesse ela aí no seu smartphone. Ou se você está com a sua Bíblia aí. 1 Timóteo. Timóteo é um dos finaizinhos, os últimos livros lá da Bíblia. Se você ainda não conhece bem a sua Bíblia. Quando pede para falar Timóteo, a gente fica meio perdido. Esses dias eu estava num culto, falou Hebreus. Eu falei, meu Deus, Hebreus é lá no final, é no começo do novo, estava perdida. Hebreus também aqui no final. Então, 1 Timóteo 4, versículo 12, que diz assim... Olha que interessante, o que Paulo está falando para Timóteo. E eu vou dar um pano de fundo dessa palavra. Paulo era como se fosse pai espiritual de Timóteo. Sabe aquela pessoa que é na sua vida uma referência espiritualmente falando? Ontem eu ministrei no Casa de Isabel. E eu falei um pouco sobre isso nas aulas lá. Que a ordem de Deus para nós é honre os seus pais. Honre. Mas ele não falou assim, admire, porque às vezes a gente não ia ter o que admirar nos nossos pais. E às vezes as figuras de autoridade na nossa vida podem falhar, mas a gente deve sempre honrá-las. A bênção e a unção da nossa vida vai vir pela honra. Mas às vezes você vai precisar de ter alguém que te ensine, alguém que seja um referencial para você. No meio do caminho, quem aqui não sei se você já andou de carro sozinha, ou já procurou um lugar que você não conhecia, você precisava de referências para você chegar no lugar. Vai ter uma loja toda pintada de amarelo. Vai ter uma placa escrito tal coisa. Nós precisamos de referenciais para chegarmos no nosso caminho, no nosso destino. É interessante que o mundo natural está muito ligado ao mundo espiritual. E todas as vezes que você vai para um lugar que você não conhece, você precisa de referências. É interessante que o lugar que você está indo, você não conhece. O que Deus quer fazer na sua vida, você ainda não sabe. Por isso que você precisa ser referenciado o tempo inteiro. Então, por favor, coloque ao seu lado boas referências. Tenha boas referências. Não saia por aí atrás do seu destino sem referências. Por exemplo, quando eu vou me mover em algum projeto novo que eu nunca fiz na vida, sabe? Coisas que eu nunca fiz. Poxa, eu nunca fiz isso. Eu vou atrás de uma pessoa que é uma referência nessa área. Eu vou atrás dela e eu pergunto, como que tu lidou com isso? Eu lembro quando eu gravei a conferência de mulheres desse ano. Eu nunca havia gravado uma conferência de mulheres. Eu não sabia como que ia ser. Eu estava tão crua, sabe? Tão perdida. Meu Deus, será que o teu espírito vai estar nisso? Que medo de gravar e perder a unção do Espírito Santo, que medo de caminhar nesse lugar que eu nunca caminhei. E na hora o Espírito Santo falou assim, fala com a Ana Paula. Ana Paula fez recentemente acho que foi em agosto, uma conferência para mulheres também gravada. Chama ela. E aí eu pude receber de uma referência. Eu falei, Ana, vou gravar, não sei como é que foi para ti? Me dá aqui algumas referências. Ela falou, Vivi, faz isso, faz isso, faz isso. Não esqueça disso, isso é importante. Nós precisamos de referências na nossa vida. E se você observar, nós estamos num caos, porque falta referência. Falta referência de maternidade, falta referência de esposa, falta referência de pastores, falta referência de mulher, falta referência de amiga, de filha, falta referências. Se você dá uma olhada agora, uma pensada nos seus relacionamentos, poucos dos seus relacionamentos são referência para a sua vida.
Às vezes você está envolvida num relacionamento por sentimento, mas não porque aquela pessoa é uma referência para você. E às vezes você foi chamada como uma águia para voar alturas. Deus te deu graça, favor, e você está lá com as galinhas. É legal ser amiga das galinhas, mas a galinha ela tem um limite de voo. E muitas vezes se você só anda com gente que é limitada, ela vai dizer assim: você também não pode voar, porque o limite do outro não precisa ser o teu limite. O limite de uma outra pessoa não é o seu limite. Às vezes você está abraçando limites que não são seus. Deus te capacitou para coisas muito maiores. Deus te capacitou para outras, mas você está se limitando, porque você ainda não entendeu. Então Paulo, ele é uma referência para Timóteo. Ele está falando: filho, vem cá. E gente, como falta pessoas que nos ajudem, que nos olhem nos olhos e diga assim: vem cá, eu vou te ajudar. Deus te chamou para isso, eu vejo isso em você, vem cá, eu vou te ajudar. Paulo estava falando isso para Timóteo: vem cá, filho. Chamava ele de filho. Por isso que eu tenho orado para que Deus levante no Brasil e nas nações mulheres dispostas a chamar outras mulheres assim: vem cá, deixa eu te ajudar. Vem cá, eu já passei por esse caminho. E como eu tenho orado, Deus me dá uma mulher assim. Uma mulher mais velha, uma mulher sábia, uma mulher sensível, que seja uma referência para mim. Porque muitos dos motivos que nós estamos sempre perdidas é porque nos falta referência. Não sei quando você já se perdeu, talvez você já se perdeu, já me perdi algumas vezes. Morei em cidade grande, dependia do GPS, às vezes o GPS falhava. E eu lembro que um dia eu estava perdida, chorando dentro do carro. Recém tinha iniciado a dirigir, numa cidade grande, perdida e escurecendo. Comecei a chorar. Chorar, porque a mulher quando ela não sabe o que ela faz, ela começa a chorar. Coisa boa, né? Descarrega a alma. Aí eu comecei a chorar dentro do carro. Deus, o que eu faço? Pede uma referência. E eu lembro que eu abri o vidro do carro, entrei numa padaria, eu falei: olha, eu gostei de ir no bairro tal, eu estou perdida, meu GPS está louco lá dentro do carro. E aí eles me deram várias referências e graças a Deus eu cheguei no meu destino. Escolha referências para a sua vida. E eu queria ler com você 1 Timóteo 4,12, que diz assim: olha o que Paulo está ensinando para Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, olha isso, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você, quanto aos que te ouvem. Uau! Se você olhar aqui, tantas referências que Paulo deu para Timóteo. Eu mesmo esses dias peguei esse versículo e listei algumas referências para mim, no caminho para o meu destino, para a vontade de Deus para a minha vida. E eu queria hoje listar algumas dessas referências para nós. Se imagine hoje nessa palavra, indo para um lugar, e nós vamos buscando cada referência, para nos localizarmos e seguirmos com a vontade de Deus. Primeira palavra que Paulo fala para Timóteo é: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Uma das coisas que eu aprendo aqui, é que você vai ter que aprender a lidar com o desprezo. Você vai ter que aprender a lidar com os momentos de solidão e de incompreensões. Principalmente as mulheres, né? Aquelas que são solteiras, as novinhas que a gente fala, né? As mulheres novas que não iniciaram ainda uma caminhada em relacionamento. Você tem coisas no Senhor. Às vezes, por muito tempo, a igreja olhou para os solteiros e não disse: deixa eles casar que eles vão virar gente. Calma, gente, que é isso? Existem muitos homens e mulheres de Deus que estão sendo levantados ainda solteiros, inteiros, para fazer a vontade de Deus. Ele fala: filha, ninguém te despreze. E ele está falando o seguinte: não se intimide com o desprezo. As mulheres que estão aqui, que estão divorciadas, já passaram por uma situação, você sabe, você passou talvez por um desprezo. Paulo está falando assim, não deixe o desprezo roubar quem você é. Não acredite nos olhares de desprezo.
Ele está falando, ele está falando para Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas ele não está falando para os outros, ele está falando para ele, ninguém o despreze, porque quem permite desprezo é você. Você entende isso? Quem leva o desprezo é você. Tem coisa que você pode levar como livramento. Depende da maneira que você está olhando. Depende da maneira que você olha, um término de relacionamento é um presente do Senhor para a sua vida. Depende da forma que você olha, um desprezo vem como um presente do céu. Eu posso falar para vocês, esses dias eu estava dirigindo com a Vitória do meu lado, e a Vitória gosta muito de ouvir a minha história e a história do pai dela, do início do nosso relacionamento. Mãe, como é que foi? Ai, meu Deus, eu queria tanto um filme da história de vocês. Exagerado. E aí eu estava contando como que foi o meu encontro com ele. Daí ela perguntou sobre os meus antigos namorados antes de namorar o pai dela. Nunca tínhamos tocado nesse assunto. Sabe quem é mãe aí que está me ouvindo aí pela internet, sabe? Foi uma saia justíssima que eu entrei. Aí eu comecei a falar, não filha, a mãe namorou um tanto tempo com uma pessoa, depois namorou com outra pessoa. Mãe, como é que foi o namoro e tal? Comecei a conversar. E contando para ela as histórias, eu comecei a relembrar e pensar por aqueles nãos lá de trás. Sabe, gente, eu lembro que eu era muito feia. É verdade, é muito feia. Se eu mostrar uma foto minha na internet, vai ser a desolação da minha vida. Um dia talvez eu tenha coragem. Gente, eu era muito magra. Eu pesava acho que 20 quilos a menos do que eu estou agora. Era muito magra. E eu, imagina, 14, 15 anos, novinha demais, ninguém gostava de mim. Eu era um coração despedaçado ambulante, eu gostava dos meninos e os meninos não gostavam de mim. Mas eu lembro que na minha época tinham meninas muito bonitas de 15, 16 anos e elas eram disputadíssimas. Eu lembro quando eu cheguei no ensino médio, que na minha época era 2º grau. No ensino médio, eu lembro que a minha roda de amigas, elas já iam para os motéis com os rapazes. 17 anos, 16 anos, elas já estavam indo para motel. E eu lembro que naquela época, elas riam muito de mim, porque eu ainda tinha me preservado, eu não tinha ainda tido relação sexual com nenhum menino, ninguém. E elas rindo de mim, não, pelo amor de Deus, a gente tem que te ajudar. E eu lembro que eu nunca deixei me levar. Eu sempre falei para a Vitória, a mãe não se deixava levar. A mãe amava elas, mas elas não eram referência para mim. Para onde elas estavam indo, eu não gostaria de ir. E os anos se passaram. Outro dia encontrei uma amiga minha no centro da cidade, me abraçou. Essas minhas amigas. Estava no 3º casamento, já não está mais. Tem 3 filhos, um de cada pai diferente. E está agora desiludida, não acredita mais no casamento, revoltada, virou feminista. Diz, não quero mais saber de homem. E eu entendi uma coisa, que muitos nãos, muitas portas fechadas para nós, são livramento do Senhor e o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Se eu tivesse me envolvido cedo, talvez eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse casado com a pessoa errada, talvez eu não estaria aqui hoje falando isso para você. O Telmo brinca que outro dia nós fomos num restaurante e estava um ex-namorado meu sentado lá. E aí eu nem vi, gente, porque entrei dentro do restaurante, não vamos ficar aqui não. Eu assim, quê? Por quê? Não vamos ficar nesse restaurante não. Eu falei, então tá. A gente pegou, procurou outro restaurante, depois quando chegou no outro restaurante ele me contou, sabe quem estava lá sentado? Daí eu falei, quem? O fulano. Eu falei, sério? Fulano estava lá, desse tamanho. Ele falou assim, Deus te livrou, hein, minha filha? Já começamos a rir, eu e ele. Mas eu falei, graças a Deus pelos desprezos que eu tive naquele começo, porque eles me orientaram. Os nãos de Deus são pedagógicos, os nãos de Deus são bênção para a sua vida. Então ele fala assim, aqui ninguém o despreze, não permite que ninguém te despreze. Não permite que o desprezo chegue no seu coração. Podem te desprezar, mas não permita que isso seja para você uma ferida incurável, que você fique chorando, fui deixada, abandonada. Bate as tuas mãos, entendeu? Sacode a poeira e bola para frente. Bora para o que Deus tem para a sua vida. Eu ainda quero construir uma mensagem só para as mulheres divorciadas, porque eu sei que nós temos muitas mulheres que foram abandonadas pelos maridos, abandonadas por outras mulheres talvez. Mulheres que sofreram abuso, mulheres que tiveram um casamento tão terrível, ficaram tão traumatizadas. Quem sabe Deus me libere uma palavra sobre isso, especificamente. Mas até você que está aqui, que você está assim, você não sabe o que vai ser o seu amanhã. Porque quem casa não planeja se descasar, gente. O dia que nós casamos, não há planejamento de acabar aquela aliança. Nós queremos que aquela aliança continue.
Mas infelizmente existem muitas coisas que acontecem conosco que não dependem de nós, depende do outro. Da história de vida do outro, de quem o outro é. E ainda que você tenha sido desprezada, não permite, não deixe que esse desprezo te torne uma pessoa que você não é. Ele está falando, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas aí ele diz um novo passo, quando você vence o desprezo, quando você já não se importa mais com quem convida, você não convida, se você está incluída na lista da festa ou você não está, quando você é resolvida, você entra num lugar tão maravilhoso, que ele fala assim, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, você se torna uma referência. O que um exemplo é? Uma referência. Tem algumas traduções bíblicas que diz que Paulo fala assim para Timóteo, você vai se tornar o padrão. O que é um padrão? É algo muito bom. Às vezes, né, é interessante que tem aquelas mulheres, vocês que estão sozinhas, vocês vão passar a camisa de homem daqui a pouco, em nome de Jesus. Misericórdia, camisa masculina para passar, gente. Dá uma glória a Deus, você não precisa passar. Agradece, Senhor, que nessa fase você está aí com as suas roupinhas. Mas tem uma amiga minha muito caprichosa. E ela tem um padrão para passar a camisa. Ela tem até um molde, que ela põe o molde e vai passando e fica tudo igualzinha. O padrão, Deus fala assim para mim, para você, eu quero fazer de você um padrão. Eu quero fazer de você um molde. Eu quero que as pessoas olhem para você e digam, uau, que inspiração. Isso não é cópia. Entende o que eu estou falando? Mas se inspirar, uau, esse é o caminho, ela está indo para lá. Nossa, ela está conseguindo vencer tantas coisas que eu não estou conseguindo. Vou para lá. Quando você vence o desprezo, quando você vence esse lugar, você se torna um padrão, um exemplo. E nós precisamos de inspirações. Nós precisamos, como eu falei no início, de homens e mulheres que estabelecem a vontade de Deus. A gente precisa olhar para uma história que deu certo e se inspirar nela. Eu lembro que quando que eu casei, com 1 ano e meio de casada, nós nos separamos por 4 meses. Eu já testemunhei isso aqui. Se você nunca assistiu o meu testemunho, está lá no YouTube. Eu falei sobre isso, sobre a separação. E eu lembro que na época da minha separação, gente, foi tudo tão difícil. Mas graças a Deus, porque naquela época eu coloquei pessoas na minha vida que eram inspirações. E hoje, quando eu digo, né, não, nós ficamos 4 meses separados, assinamos os papéis, mas Deus restaurou. Hoje eu me tornei um padrão, um exemplo para tantos casamentos destruídos com a esperança. Se Deus fez na vida dela, Deus pode fazer na minha vida. E é isso que Deus quer fazer conosco, quando nós vencemos. Ei, aquilo que você vence se torna uma referência, não só para a sua vida. Por isso que eu digo, não desista. Alguém pode se inspirar em você daqui a alguns anos. Se eu tivesse desistido anos atrás, nós não estaríamos aqui. Então não desista, não desista. Deixa Deus te fazer um exemplo na palavra. E olha o que ele fala. Ele diz na palavra e ele fala o seguinte, no procedimento, nas suas atitudes. Procedimento fala naquilo que você faz, na obra das suas mãos. Porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu vivo. Tão bom quando as duas coisas andam juntas, não é? Quando você vê o que a pessoa fala, com que aquilo que ela faz anda junto. Como é maravilhoso. Como nós somos curadas através daquelas pessoas que falam a verdade. Não importa, até se doa na gente, não é? Chama a gente, diz, olha, fulana, para que tá feio. Fulana, vem cá, deixa eu te falar isso. Como é bom a gente ver essa verdade. Não é aquela ambiguidade, né? Aquela coisa que uma pessoa fala uma coisa, ela vive outra. É triste demais, isso é hipocrisia. E ele está falando no procedimento. Como é que está o seu procedimento? Como é que você, quando as pessoas, talvez você é aquele tipo de pessoa que as pessoas dizem assim, cuidado com aquela moça. É porque assim, cuida o que tu fala para ela. Porque ela vai falar tudo depois. Qual o seu procedimento? Quando as pessoas olham para você, elas encaram uma pessoa que despreza, orgulhosa. Elas encaram uma pessoa que tem um procedimento correto. Quem é você nas suas redes sociais? Principalmente, eu sempre falo, as meninas solteiras, às vezes na ânsia de querer atrair os olhos, sabe? Todas as vezes que eu vejo uma mulher se expondo na internet de biquíni, mostrando as suas partes, né, ali, querendo uma foto sensual. Às vezes o corpo dela nem é aquilo, gente. Tem Photoshop. É o ângulo da foto. Porque tu vai ver ela na real, tu fica assim, meu Deus, como que é aquela foto? Não é. Às vezes
faz um monte de coisa ali, bota um filtro. Hoje em dia não acredito no que você vê nos stories. Bota um filtro, muda tudo. Às vezes está ali querendo, às vezes a carência, ela te coloca numa postura, eu até quero aqui desafiar a Maiara a dar uma palavra sobre carência, aquela palavra. Um dia aqui nas Marias, que a grande verdade a Maiara falou que a carência é um gigante, precisa ser vencido. E muitas vezes, se a carência toma o controle da sua vida, você se envolve com quem não presta, com quem você não deveria se envolver. Você acaba trocando likes, acaba trocando comentários. Ai, que linda, sabe? Pela sua honra, pela sua pureza, pela sua identidade, por quem você é. Então, o seu procedimento conta muito. Quem você é conta muito. Não é uma pessoa perfeita. Às vezes, é uma pessoa real, não ideal, mas uma mulher que tenta todos os dias caminhar com o Senhor. No seu procedimento, na forma como lava a louça, na forma como trata alguém, o seu irmão. Você sabia que a maior indicação de como você vai tratar o seu marido é como você trata o seu irmão, quem tem irmão. Meu Deus, um monte de gente ficou assim, meu pai. Hein? Se você cai nas unhas com teus irmãos, quando eles entram, eu lembro que o meu irmão, gente, quando eu ouvi isso uma vez, eu fiquei, Senhor, misericórdia de mim, me ajuda, me faz nascer de novo, preciso nascer de novo. Eu lembro que o meu quarto não tinha, quando eu era solteira, a porta quebrou e não deu mais para consertar a porta, meu quarto não tinha porta. Imagina uma moça solteira sem porta no quarto, é o fim. Então tudo que eu tinha que fazer, que fosse íntimo, tinha que ser lá no banheiro, trocar de roupa, tudo no banheiro. E eu lembro que eu tinha, mas existia uma porta invisível no meu quarto. Os meus irmãos não podiam botar o pé dentro do meu quarto. Eu fazia um terror tão grande dentro de casa, que um dia, que até hoje a gente tem a foto do meu irmão, o meu irmão mais novo, em cima da minha cama, com todos os meus ursos sentados, batendo uma foto, porque era o auge do que ele podia. Daí ele pediu para a mãe, por favor, deixa eu entrar no quarto dela e botar a mão nos ursos dela. Porque para botar a mão nos meus ursos tinha todo um ritual, vai lá lavar a mão. Ele é 14 anos mais novo que eu, então é um filho, né? Lava a tua mão, lava o rosto, dizia, agora te senta direitinho. Botava o urso em cima. E aí, era tão importante aquilo que ele chegou a pedir para a mãe, bate uma foto, ela não está em casa. Eu lembro que eu tinha ido viajar. Aí quando eu vi isso, meu Deus, preciso tratar os meus irmãos melhor. Mas a indicação de quem nós somos, fala muito, né? Que nós vamos ser com o nosso marido, é como nós lidamos com os nossos irmãos. O seu procedimento, que é o lugar de maior rivalidade, o lugar mais difícil, é o lugar... Quem é que tem irmãos aqui? Você sabe o que eu estou falando, sabe? A forma dele comer te irrita. Eu lembro que eu não podia ver meu irmão comer, eu tinha nojo, de que abuso. E aí eu lembro que ele fazia assim comigo, nós íamos tomar café na mesma hora, e ele, para me irritar, ele fazia assim, ó. E eu dizia, toma direito esse café. E ele fazia, tome esse café direito. Eu lembro que eu não podia, eu disse, sai. E outra coisa que me irritava, ele fazia barulho no comer. Sabe aquela pessoa que faz barulho na hora da comida? Aquilo me irritava. Aí eu casei, né? Temo faz barulho para comer. E todas as vezes que eu estou sentada lá em casa, ele está comendo daquele jeito assim, eu falo, misericórdia, eu estou pagando mesmo tudo que eu fiz com meu irmão. Então, como é que é o seu procedimento dentro da sua casa? O seu procedimento fala muito. Se você desonra o seu pai, desonra a sua mãe, não adianta, você não vai honrar. Você não honra nem a fé que você carrega, você não honra nem aquilo que Deus colocou na sua vida. E aí fala aqui, ele diz o seguinte, um exemplo na palavra, no procedimento e também no amor. O lugar que nós mais falhamos é o amor. É o lugar que nós mais queremos, mas é o lugar que nós menos damos, é o amor. Nós estávamos cantando hoje aqui, né? A Thaís cantou que o teu amor por mim não tem fim. E realmente o amor de Deus não tem fim e nada pode nos separar do amor de Deus. Mas você sabia que os seus pecados, procedimentos errados te separam da vontade de Deus para a sua vida? Por isso que muitas vezes a gente está num caminho errado, a gente tem que ser resgatado igual uma ovelha perdida. Deus tem que pegar a gente, mudar nossa visão, colocar no ombro e nos levar de volta para o aprisco. Ei, vamos começar de novo aqui porque está andando errado. Nada te separa do amor de Deus. Mas o amor de Deus não é uma garantia que você vai viver todos os sonhos, porque existem coisas que você precisa se posicionar.
E tem muita gente que está jogada no amor. E está jogada lá no amor. Jogada, fica. O amor é uma bênção, mas você não vai viver os sonhos e propósitos. Esse cuidado de Paulo com Timóteo, você não vai viver. E se você não vive, você não consegue nem amar o outro. Eu lembro que eu fui perdoada de um pecado. Todos nós aqui pecamos e erramos. Nós não podemos olhar para nenhuma pessoa na face da terra e condená-la. Porque nós merecíamos um castigo. Queria que você lembrasse de onde o Senhor te tirou. Quando eu quero ter muita justiça própria, quando eu estou muito grande, eu lembro de onde o Senhor me tirou. Isso me nivela. Eu lembro uma experiência tão grande que eu tive quando eu entrei no presídio, na ala feminina pela primeira vez. Eu entrei com muito medo no presídio, eu não sabia como que seria aquela experiência, eu só fui obedecer ao Senhor. E eu lembro que quando as grades do presídio se abriram, que eu olhei aquelas mulheres lá dentro, que poderia ser eu, poderia ser você, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, talvez elas não tiveram a estrutura familiar que eu tive. E Deus falou assim, exatamente, é assim que eu quero que você olhe para elas, que poderia ser você. Na verdade, o valor de vocês é o mesmo. E eu quero que você diga isso para elas, que elas são minhas filhas, eu tenho saudade, eu quero restaurar a vida delas. E quando você caminha nesse amor de Deus, você começa a amar o outro. E é interessante que, olha só, o amor de Deus, ele tem... A Bíblia diz o seguinte, que toda lei pode ser resumida nisso. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Já imaginou amar a Deus assim? Porque às vezes você canta o teu amor, mas e o teu amor por Ele? O amor de Deus não tem fim, mas e o nosso amor? Está condicionado a quê? E aí a gente fala o teu amor por mim, a gente fala muito pouco do nosso amor por Ele. A verdade é que às vezes a gente vai para Deus para buscar algo em troca, não porque a gente ama Ele. Gente, quando eu ia para os meus secretos com Deus, eu era tão confrontada com isso. Eu estava lá chorando e o Espírito Santo dizia assim, você está aqui para quê? Porque tu quer que eu resolva aquela situação? Eu resolvo. Mas eu estou procurando filhas que me amem, que me adorem em espírito e em verdade. Que queiram estar comigo. E eu lembro que eu começava a me levantar daquele chão, sentada, as mãos para Jesus e dizer, Pai, me ajuda a te amar, porque eu não te amo. Me ajuda a querer a tua vontade, não a minha. Me ajuda a entrar nesse evangelho verdadeiro, nesse lugar que eu sei que existem poucas pessoas que querem, mas eu quero esse lugar. Eu quero pisar onde ninguém pisou, eu quero andar contigo. O evangelho é um convite para seguir Jesus, não é um convite para Ele te seguir nos teus sonhos, teus desejos e fazer tudo o que você quer. O convite é, deixa tudo, segue-me. E existem lugares que Jesus vai passar que você vai se perguntar, ai, Senhor, eu não queria passar, não gosto daquela guria. Mas filha, eu vou tomar café com ela hoje, vem comigo. Não suporto a cara dela, Jesus. Jesus, se eu te contar que ela é chata pra caramba, é chatonilda. Ela se acha. E Jesus mas eu quero que você, comigo, tome café com ela. Quando Jesus começa a nos chamar e tratar o nosso amor, você vai ver, se você fizer hoje, uma olhadinha em quem você diz que você ama, dá uma olhada se essas pessoas não podem te dar algo em troca. Às vezes nosso amor está condicionado ao que as pessoas podem nos oferecer. E Deus está falando assim, ó, ama como eu te amei. A misericórdia que você recebeu, dá para o outro. Vocês lembram daquela história bíblica que aquele homem devia 500, foi pago, foi perdoado, mas um devia 50, ele foi lá e quis cobrar. Nós fazemos assim, nós somos perdoados de algo tão grande, queremos cobrar coisas pequenas das pessoas. E voltando para o versículo que falamos, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E ama o teu próximo, como você ama a você mesmo. Então existem 3 níveis de amor. O amor vertical, o amor interno, nós precisamos nos amar, e o amor horizontal. Você só ama o outro quando você se ama. Você só perdoa o outro quando você se perdoa. Então você recebeu misericórdia, você recebeu graça, devolva graça e misericórdia. Olhe com misericórdia, olhe com amor. Não cobre aquilo que você sabe que o outro não pode te dar. Vamos caminhar mais um pouquinho? E ele fala o seguinte, na fé.
Gente, o que seria a fé se não fosse o impossível? A gente só exercita a fé naqueles lugares que não tem jeito. Você precisa exercitar a fé nesse teu tempo de solteirice, que você está solteira aí, você precisa ter fé. Você não pode caminhar pelo que você vê, porque se você caminhar pelo que você vê, você pode errar feio. Deus está te convidando, filha, caminha pela fé, por aquilo que eu estou te mostrando. Se você está andando com Deus, deixa eu te falar uma coisa, se você é uma mulher que anda de verdade com Deus, como eu sei se eu ando com Deus? Vamos lá, você tira tempo com Deus. E Deus te pede algumas coisas que você não queria fazer, algumas renúncias. Pode crer que aí Deus está te pedindo. Eu lembro que quando eu fui doar todo o meu guarda-roupa, eu achei que era o diabo falando comigo. Eu estava num momento tão lindo com Deus, na sala da minha casa, maravilhoso. Gente, sabe aquele momento lindo, que você chora, a palavra está ali, tudo fala, de repente Deus falou assim, filha, tu me ama, amo, Senhor, amo. Então tá, deixa 2 roupas só e dá todo o teu guarda-roupa. Na hora eu saí do Espírito. Não, isso é um inimigo na minha mente, que perturbação. Como que Deus ia falar isso para mim, dar todo o guarda-roupa? Mas quando que a minha carne ia dizer isso para mim mesma? Todas as coisas que vêm do seu coração, que doem em você, talvez seja realmente o Espírito Santo falando contigo. Eu ainda fui pedir uma confirmação. Chamei pro Telmo. Amor. Fui na sala. Tu não sabe o que me aconteceu. Sabe aquela cara de vaca atolada? Eu estava assim. Eu estava orando e Deus falou comigo. Amor, olha, Deus falou, pode doar tudo. Gente, é sério, eu pegava as roupas assim, eu chorava, porque roupa que tinha história. Ai, Deus, é esse também, filha. E eu lembro, depois de 6 meses depois, meu guarda-roupa estava cheio outra vez, porque Deus, ele não quer arrancar coisas de nós, Ele quer provar o nosso coração. Eu nunca ganhei tanta roupa na minha vida, até hoje, ganhei tanta roupa. Foi um plantio, eu plantei o quê? Roupa, eu vou colher o quê? Roupa. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Mas eu lembro que Deus tratou as minhas renúncias. Então se você anda em renúncia, Deus está falando com você. É só Deus que diz assim, ó, ama o teu inimigo. Entende isso? É um caminho, é um caminho mais longo. Agora, a fé, você precisa caminhar pelo aquilo que você não vê. Você não vê o seu amanhã, você não sabe. Tem mulheres que estão solteiras, que não sabem se vão casar, tem medo. Gente, eu lembro que eu não sei se tem mulheres aqui assim, mas eu era atormentada toda noite por uma voz que vinha na minha mente, assim, tu nunca vai casar? Porque eu lembro que eu queria casar. E tu não vai ter filhos. Tu não te imagino com filhos. Ninguém vai te querer. Porque tu não vai conseguir construir uma família. Eu lembro que eu tinha isso na minha mente. No dia do meu casamento eu chorava tanto. Tanto. Porque ali Deus começou a dizer, filha, eu vou fazer algo novo sobre a tua vida. Então caminhe por uma fé que mesmo que você não veja, Deus vai construir uma estrada. Eu digo que é a estrada da fé. Você primeiro coloca o pé e a estrada vem. É igual a porta do shopping. Você se direciona para ela e ela se abre. Caminha por fé. E uma palavra que eu quero falar hoje, ele diz, e na pureza. E a pureza é algo que o inimigo tem tanto roubado de nós. Você vai ver que até as crianças hoje, quando são pequenas, elas querem ser roubadas da sua pureza, da sua inocência. Gente, a pureza no reino do Espírito é uma moeda muito cara, é muito forte. Porque existem algumas coisas na nossa vida que só acontecem através da pureza. É como se a pureza fosse um óculos que nos permitisse ver coisas no reino de Deus, coisas em Deus que nós não veríamos se nós não tivéssemos a pureza. E eu sei que existem muitas mulheres, a gente fala muito dos homens, mas existem muitas mulheres presas em pornografia. Gente, é comum mulheres presas em pornografia. Hoje, antigamente, a pornografia ela era um pouco camuflada, porque você tinha que ir uma banca de revista. Precisava comprar uma revista, dar a cara a tapa da pessoa saber que você está ali submetendo a uma pornografia aquilo. Hoje em dia não, no seu smartphone, dependendo do que você digitar, você vai ver no Instagram, não sei se você já teve convites de pessoas que são Instagrams pornográficos, coisas o tempo inteiro. E não precisa nem para sites pornográficos, a gente vai ver, tem fotos na internet de mulheres, talvez que a gente conheça, que parece pornografia.
E a gente vai observar que a pureza está querendo ser roubada o tempo inteiro. E não só a pureza sexual, não existe só a pureza sexual, existe a pureza dos sentimentos, a pureza dos pensamentos, a pureza das condutas, a pureza de ser uma pessoa pura. Sabe aquela pessoa que não pega coisa, que é meia lesa? Glória a Deus se você é assim. Se você é no meio da turma, você é a lesa, todo mundo, ela não pegou ainda. Ai. Olha, quando a pessoa é muito ligada, eu fico até com medo, porque tem pouca pureza ali, muita maldade, muita malandragem. Né? Tem uma frase por aí, né? A gente não fez faculdade, mas a gente tem as manhas. Brasileiro é muito assim, né? A gente tem as manhas. Ter as manhas é perder a pureza, é ter malandragem. E Deus está falando assim, seja um exemplo na pureza. Como se livrar do vício da pornografia, muitas vezes da masturbação. Porque os hormônios estão todos aí, gente. Estão todos aqui. Deus criou você com esse hormônio aí mesmo. Todos nós fomos cuidados. Então Deus sabe como nós devemos lidar com eles. E uma coisa que a pornografia faz, ela destrói a sua vida, ela libera demônios sobre você. Eu lembro de um estudo que fizeram, que botaram vários raio-x, vários exames de cérebros, e todos eles tinham lesões. E começaram a falar, aí um cara falou, essa lesão aqui, essa aqui foi da heroína. Pessoas que usam droga há muito tempo, isso a gente já sabe, não sabe? Quem usa droga. E aí tinha um cérebro com uma lesão muito grande. Falou, nossa, que droga é essa? Não, isso aí foi pornografia. É cientificamente comprovado que a pornografia emburrece você. Ela é um estupro da mente, todo mundo fala isso. Que está preso em pornografia, e pornografia vicia. Pornografia destrói. Gente, vocês estão me olhando assim com essa cara, mas vocês não têm noção da quantidade de mulheres solteiras, casadas, que estão presas no pecado da pornografia. Mulheres estão em envolvimento na internet com outros homens, com vídeos nus, com fotos nuas. Você não tem noção. E depois vem com toda a cara limpa aqui, te amo, Jesus. Gente, na pureza. Na pureza. Eu sei que talvez seja uma palavra difícil de engolir. Mas Ele quer tocar na nossa pureza, devolver a nossa pureza. E é coisa que só o Espírito Santo pode fazer. E ainda Ele fala algo depois que me chama tanta atenção. Ele diz assim, dedique-se à leitura da Escritura pública. A maioria de nós tem rede social. Grande maioria, nós temos aí poucas pessoas que não têm rede social. Mas por que você não pega as suas redes sociais e use ela como um meio de evangelismo? Use as suas vidas, use os seus stories, use os seus posts, coisas que o Senhor ministra ao seu coração. Ele está falando sobre público, sabe? Ele está falando aqui, sabe o que tu faz? Depois de tudo isso, ele fala o seguinte, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Tem coisa que você precisa publicar, aquele versículo do dia. Você não tem noção, vezes que eu vou no Instagram de alguém, uma palavra, falei, uau, era para isso, meu Deus, como falou comigo. Que versículo pontual para a minha vida. Eu não sei se você tem no seu celular, mas às vezes não, se você tem um aplicativo da Bíblia, não vem lá a notificação do versículo do dia. Gente, quantas vezes aquele versículo foi pontual na minha vida. Então não esconda aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração publicamente. Publique a sua fé. Mas só faça isso depois de tudo aquilo que eu falei aqui. Está vendo que é um processo, é um passo? E olha o que ele diz assim. Não negligencie o dom que foi dado a você. Eu lembro que antes que a Abapai nascesse, nós chegamos de Belo Horizonte. Aqui na cidade de Criciúma, eu sou natural de Criciúma, nós somos naturais daqui. Meu marido era do exército, foi para Belo Horizonte, moramos lá 2 anos. Viemos transferidos sobrenaturalmente para Criciúma de volta, que nós tínhamos que ficar lá 5 anos. E Deus abreviou o tempo e nós viemos morar aqui em Criciúma. Quando chegou aqui, eu falei, eu vou abrir uma clínica de estética. Estética facial. Vai ser isso que eu vou fazer. Vou congregar numa igreja aí que estiver por aqui e vamos viver a vida. Eu estava grávida de 5 meses. E comecei a olhar sala para alugar. A primeira sala que eu fui tentar alugar, a pessoa... eu falei bem assim, nossa, que sala linda para fazer uma clínica de estética e tal. Qual o valor? Uma pessoa ouviu
alugou e fez uma clínica de estética. Eu falei, gente, que unção é essa que me persegue de cópia, de inveja? E aí eu peguei, ai, será, Thelma? Não, amor, vai, vamos ver uma sala bem top para te fazer essa clínica. Eu tinha vários cursos, eu tinha várias coisas na minha cabeça. Aí comprei maca, comprei algumas coisas. E nada dava certo. Meu Deus, está acontecendo? Nisso, a Abba Pai nasce. Mas eu estava firme que eu ia abrir, e eu estava só esperando uma sala abrir. E a minha mãe estava mexendo no aplicativo da Bíblia dela, aprendendo, né? A mexer no aplicativo do smartphone, sem querer. Ela mandou esse versículo, esse que eu estou lendo para vocês aqui, no meu celular. Quando eu li, dizia assim, ó, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se a elas inteiramente. Até eu vou ler na NVT, porque eu acho que quando ela mandou na NVT. Acho que é no 16 aqui, deixa eu ver, 12, 16. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique-se total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. E aí a mãe mandou aquele versículo para mim. Eu falei, mãe, por que tu me mandou esse versículo? Muito estranho. Ai, filha, a mãe estava mexendo no aplicativo da Bíblia e de repente veio para te enviar. Mas quando eu te enviei, que eu li esse versículo, parecia que era como se fosse uma flecha cheia de fogo para o teu coração. Uau, e era. Deus falou assim comigo, não te chamei para abrir clínica de estética. Não te chamei para estar debaixo, andar ao lado de uma maca, embelezando as mulheres. Não é dessa forma que você vai construir a identidade delas. Eu te dei autoridade para ministrar sobre mulheres. E te levanta, vende essa maca, doa essa maca. E te levanta, que eu te chamei como ministra da minha palavra. Eu te chamei para levantar um novo tempo. Eu larguei tudo. Talvez vai chegar um tempo na sua vida que Deus vai começar a te dirigir pontualmente. E Ele está falando aqui, ó, se dedique. Não negligencie o dom que há em você. Você já descobriu qual é o seu dom dentro do reino de Deus, o que Deus te chamou para fazer. E Ele está falando, não negligencie aquilo que foi colocado sobre você. Quantas de nós tiveram palavras proféticas no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, e nós negligenciamos. Nós estamos sempre fugindo. Ele está falando, não negligencie. Por favor, não negligencie aquilo que foi colocado sobre você. E ele diz ainda assim, ó, se dedique inteiramente nessas coisas. Se dedique a elas. Quando o Senhor me chamou para as mulheres, eu sempre achei, essa palavra no meu coração, desde que eu me converti, Deus me aliançou a ministrar o coração das mulheres. Sempre tive grupo de mulheres, e era tão interessante que na unção que Deus te deu, você prospera, na unção que Deus te deu tem graça. Natural. Eu lembro que um dia eu falei assim para minha pastora na época, eu falei assim, pastora, eu posso... Gente, eu era bem novinha, eu acho que eu tinha uns 24 anos. Eu falei assim, eu estou orando em casa sozinha. Eu falei para ela, eu posso fazer uma reunião nas segundas-feiras de oração? Gente, naquela época não tinha reunião de mulheres. Não tinha essas coisas. Existia o círculo de oração nas igrejas mais tradicionais, mas nas igrejas não existia reunião de mulheres. E ela falou assim para mim, eu queria fazer uma reunião de oração, chamar algumas mulheres aqui na igreja, quem quiser vir orar, a gente orar, fazer uma rodinha. Ela falou, pode. Gente, na segunda-feira já tinha 200 mulheres. E eu, uma menina de 24 anos, não sabia muito daquilo que eu ia falar, mas a unção de Deus já estava apontando qual era o meu chamado, qual era o dom que eu tinha. E sempre foi assim. Eu lembro quando eu cheguei em Belo Horizonte, ninguém naquela terra me conhecia, ninguém. Uma mulher olhou para mim, nós estávamos literalmente num sofá sentada, eu conhecendo pessoas novas. Essa mulher fez assim, olhou assim, eu estava no final do sofá. Quero falar com você no final. Eu falei, tá. No final ela me chamou, eu vou ministrar na igreja, eu lembro na época, na Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, e eu queria que você me ajudasse no louvor, que você estivesse comigo. Eu vi graça de Deus sobre a sua vida em relação às mulheres. Não falei nada. Então, quando existe dom sobre você, você precisa descobrir qual é o seu dom e ser diligente, ser pontual naquilo que Deus chamou você para fazer. Seja diligente nessas coisas, dedique-se a elas. O que é ser diligente? É ser cuidadoso. É isso que é o meu dom? Eu lembro que eu comprava canetinha. Eu comprei uma vez uma canetinha rosa.
E enquanto eu estava estudando o Espírito Santo assim, ó, todas as passagens que tiver mulher na Bíblia, grifa de rosa. Eu comecei a ser diligente naquilo que Deus, eu comecei a comer a Bíblia, eu comecei meu Deus, eu quero conhecer a tua palavra, eu preciso, porque tinha a ver com o dom que habitava em mim, eu tinha que ser diligente. Dedique-se a elas inteiramente. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você que é solteira, você pode se dedicar inteiramente às coisas do Senhor. Por favor, você pode. Você pode. Você pode guardar o seu dinheiro para ir numa conferência maravilhosa. Você pode guardar o seu dinheiro para fazer uma missão em algum lugar. Ir para a Amazônia. Já pensou você ir para o Amazonas, lá nos ribeirinhos? Sabe, falar com o pessoal da Jocum. Eu me imagino, gente, num barcão daquele. Entrega as suas férias, cuidando de crianças, ajudando pessoas. Entende o que eu tenho falado? A sua vida inteiramente. Você está solteira, você inteiramente. Porque quando você casar, você vai ter que cuidar do seu marido, dos seus filhos. E vai cuidar das coisas, o Senhor vai. Mas você tem a sua família. Mas agora é como se você fosse casada com Ele. Você é dele. Então você pode pedir: meu noivo Jesus, onde nós vamos hoje? Onde vai ser o lugar do nosso jantar? Onde vai ser o lugar que o Senhor quer me levar? Eu não quero andar segundo as minhas vontades, segundo as minhas carências emocionais, mas eu quero andar na vontade do Senhor para a minha vida. Eu posso, eu sou tua noiva, tua esposa. E ele fala uma coisa que eu já vou terminar. Ele diz assim: atente bem para a sua própria vida, para essa doutrina, para essa palavra, perseverando nesses deveres que vocês ouviram, pois agindo assim você salvará tanto a você, quanto aqueles que ouvem você. Uau, está falando, a transformação não é só para você. Você vai ser um agente de transformação. Aonde você andar, você vai transformar, você vai transformado. Por muito tempo chamava as mulheres solteiras para falar sobre relacionamento. Vocês estão cansadas de saber de relacionamento. Vocês estão careca. Hoje tem tudo quanto é coisa que fala sobre relacionamento. Vocês não precisam ouvir sobre relacionamento. Vocês precisam descansar na questão de relacionamentos e correr para o noivo Jesus, e ter intimidade com Deus, e ter vida com Deus, e se permitir ser trabalhada pelo Espírito Santo. Enquanto você está solteira, se permita ser noiva só dele, e deixa ele te apresentar o homem segundo o coração dele para você. Às vezes você vai achar aquela pessoa que Deus reservou. Eu acredito, gente. Você acredita que Deus... Olha, eu acredito nos encontros genuínos de pessoas que Deus, quando a gente anda com Deus, Ele vai sim separar alguém pontual para a nossa vida. Eu acredito. Eu não acredito em profetada não. Fulano é o teu... Cuidado. Mas eu acredito muito que se você anda com Deus, se você está caminhando com Ele, se você está andando onde Ele quer que você ande, é porque também tem gente que está andando com Jesus que vai te conhecer. Você vai ver quem é essa pessoa. Mas não se preocupe com isso. Eu sei que a solidão dói, estar sozinho dói. Mas lembra desse processo? Não permita que o desprezo entre no seu coração. O Espírito Santo está convidando você hoje para uma entrega genuína. Pai, eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu não quero sonhar os meus sonhos, eu quero sonhar os teus sonhos. Há um poder tão grande na renúncia, na entrega. Eu sei que o mundo vai dizer para você: bota uma roupa sensual, faça aquilo que você quiser, vai para fora, vai... Elas não estão ganhando nada lá fora. É tudo uma ilusão. E depois ainda se consegue um relacionamento. São relacionamentos rompidos, quebrados. Você sabe, as pessoas famosas aí que a gente conhece. Se amam, se amam, se amam. Tem um que diz assim: ó, meu casal, depois está lá com o outro. É assim, gente. Esse mundo está assim. É desse jeito. Mas quando você anda com Deus, você anda numa outra esfera. Você se torna uma referência, um padrão para aqueles que estão ao seu lado. Vamos ficar de pé? Eu sei que talvez você queria uma palavra assim: ai Deus, eu quero assim, ó, como é que eu vou encontrar? Mas sabe de uma coisa? Descansa. Sabe o que eu acho mais lindo? Que Adão, precisou dormir para que Eva fosse construída. Deus precisou adormecer o Adão para construir a Eva. Deus está adormecendo o teu Adão para te construir primeiro. Às vezes você não está pronta não. Você precisa ser construída pelo Senhor, ser moldada por Deus.
como Eva foi moldada dentro de um jardim. Gostaria que você falasse com seu Deus agora, falasse: Pai, essa palavra me pegou de jeito, uma palavra de ensino, uma palavra de mudança de postura, uma palavra sobre pureza. Talvez você está aqui, você tem práticas, você está presa na pornografia, você tem errado nessa questão da pureza, você tem sofrido tanto nessa área, você não consegue se manter pura, você às vezes também tem se entregado aos outros homens. Talvez aqui tem mulheres que têm relacionamento com homens só para o sexo. Ele não quer nada com você, mas você, todas as vezes que ele procura você, você não consegue vencer. Você vai lá e cede, e você se sente destruída. Esse relacionamento tem te destruído. E eu queria agora que você entregasse esses relacionamentos frívolos para o Senhor, esses relacionamentos doentios, a impureza sexual. Quem é você no seu celular sozinha? Os sites que você tem acessado, aquilo que você tem visto. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui. Ele está começando não a trazer culpa para o seu coração, mas o Espírito Santo está limpando o seu coração. Tem uma água aqui que está limpando você, limpando. E o Senhor está falando: filha, eu quero trazer você para perto de mim. Mas todas essas coisas acabam nos afastando, nos afastando. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero que você se entregue a mim. Eu sou aquele que jamais vai te abandonar, vai te deixar. Eu tenho remédio para os relacionamentos rompidos. Eu posso te dizer que eles foram livramentos para a sua vida, mas eu tenho uma nova história para escrever. Você não está sozinha. Não desista. Caminhe por fé, filha. Não caminhe pela história familiar que você tem. Talvez você que é solteira, a história da sua família é uma destruição. Você não consegue olhar para lado nenhum e achar um lugar para se agarrar. Nos naufrágios das suas emoções, nos dias difíceis, Deus está falando para você: eu sou o seu pai, eu sou o seu noivo, eu sou o seu marido, é eu que te sustento. Você ainda vai ser uma referência para os teus, mas se apegue, se agarre a mim. Deixa eu fazer de você uma filha parecida com o pai. Deixa eu curar você. Às vezes a impureza sexual foi porque alguém roubou a sua inocência. Você era uma criança e você foi abusada, tocada de forma incorreta. Isso desencadeou vários vícios, várias coisas dentro de você. E Deus está falando: eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te toca, eu sou aquele que não te deixa. A igreja pode botar você numa margem, mas eu coloco você dentro do meu coração. Você é a menina dos meus olhos. Eu choro quando você chora. Queria que você... Quero falar especificamente com mulheres aqui que têm dificuldade na área de relacionamento. Você sente que a carência, ela tem roubado você da vontade de Deus. Você não consegue caminhar por fé. Você não consegue, o desprezo tem sido uma afronta para a sua vida. Você realmente está com dificuldade. Deus, eu não consigo, está tão difícil sozinha. Você se sente muito sozinha. Parece que um espírito de solidão assim abraça você e você fica mal. Será que você pode dizer assim: essa pessoa sou eu? Pode levantar as suas mãos. As mulheres que estão aqui no chat também. Deus vai trabalhar no seu coração hoje. Isso, não tenha vergonha. Isso, o Espírito Santo vai vir sobre você. O Espírito Santo está abraçando você agora. Eu sei que você se sente menos que as suas amigas. Você se sente tão, tão deslocada. Às vezes você olha para as pessoas e fala: meu Deus, você não consegue se amar. Você tem dificuldade de se aceitar como você é. Você tem muita dificuldade. Você começa a ter sentimentos. Você já até pensou: ai Deus, que saber, que vontade de nem viver mais. Você tem dificuldade de aceitação. E aí qualquer pessoa que chega perto de você, você começa a entregar valores, você começa a entregar coisas que deveriam estar guardadas na sua vida. Talvez aqui também tenham mulheres que se relacionaram com homens que eles destruíram você por dentro, destruiu sua autoestima, destruiu seu coração, e parece que ficou ruínas desses relacionamentos. E Deus falou: deixa eu curar você, deixa eu mostrar que tudo isso foi livramento para a sua vida, deixa eu curar o seu coração. Deixa eu curar. Você está presa a um passado, filho, eu não estou mais lá.
Eu estou na sua frente chamando para um futuro. Você pode orar agora diante de Deus e pedir: Pai, aqui está o meu coração, a minha carência, a minha solidão, os meus medos, as partes que eu não gosto em mim, aquelas coisas difíceis, Pai. Oh Espírito Santo, eu entrego todas elas a Ti. Eu quero confessar, Senhor, diante do Senhor, que eu não sei lidar com elas. Eu não sei lidar com essas situações. Às vezes quando a carência vem, ela me pega pela mão e me leva a lugares que eu não queria estar. Deus, me ajuda, toma pela minha mão hoje, agora. Todo o medo da solidão, todo o medo de ficar sozinha, toda a sensação de desprezo que às vezes eu sinto, Deus, em nome de Jesus, começa a vir com cura e restauração hoje, Espírito Santo. Agora é isso. O Espírito Santo está tocando você aí. Nós nos entregamos a Ti, a Tua vontade. Enche-nos com a Tua presença, com a Tua vontade, com a Tua glória. Escreve uma nova história para nós, Espírito Santo. Senhor, eu quero ver com os meus olhos aquilo que o Senhor fará aqui, Deus. Aqui nessa casa e entre as nações onde essa palavra for alcançada. Eu já vejo você de noiva entrando. Eu já vejo você restaurada, guardada pelo Senhor, com filhos e filhas, vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Mas eu também vejo você nesse tempo de estar sozinha, na solteirice, vivendo os sonhos de Deus para a sua vida. Que Deus levante missionárias desse lugar. Que Deus levante mulheres que vão sacudir nações. Mulheres comprometidas com a vontade de Deus. Mulheres cheias da glória e da presença do Senhor. Que vão viver aquilo que está no coração de Deus. Amém? Pai, sobre cada uma de nós aqui, vem com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua glória. Nós te amamos, Jesus. Nós reunimos ao redor do Senhor, ao redor daquilo que Tu és. Tu és bom, Tu és amoroso. Os Teus olhos, não existe olhos de ninguém quando nos olham e nos derretem e nos levam para o caminho certo. Nós queremos ser conhecidas como Tuas seguidoras. Quem é aquela mulher? Ela é aquela que segue Jesus. Ela é aquela que anda pertinho do coração de Jesus, e ela é parecida com Ele. Nós queremos ser confundidas como Tuas discípulas mesmo. Quem são elas? Elas são as discípulas de Jesus. Elas têm um relacionamento com Ele antes de qualquer outro relacionamento. Enche-nos com a Tua graça, com a Tua presença. Que Deus te abençoe, mulher, em nome de Jesus. Maria, que Deus te abençoe. Seja cheia da graça de Deus, em nome de Jesus.